vendo imagem? Pode jogar a imagem aqui para nós? Está ao vivo agora. Começamos, ótimo. Agora sim, é para valer, pessoal. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós vamos iniciar a nossa audiência pública aqui, oficial, em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras da empresa Avibraz, né, que passa por um momento difícil, por uma crise. Não é a primeira que nós estamos realizando, acho que é a segunda já audiência pública que nós estamos realizando aqui na Assembleia Legislativa, denunciando o que está acontecendo e, sobretudo, cobrando providências para que haja a manutenção, em primeiro lugar, dos empregos e o pagamento, que é um absurdo esse atraso no pagamento de vocês. Nós não podemos compactuar com isso e é importante que essa audiência seja realizada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem a obrigação de fazer a defesa de vocês, né? Eu vou explicar já isso daqui a pouco. Eu só quero aqui montar a mesa, primeiro, que vai fazer as intervenções, as primeiras intervenções da nossa audiência pública, depois nós vamos franquear a palavra a todos vocês. Quero chamar primeiro para compor a mesa o Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, sindicato extremamente combativo, dos mais combativos do Brasil. Parabéns, Weller. Quero também chamar para compor a mesa o Alex da Silva Gomes, né, que é do PSTU. Por favor, Alex. Também para compor a mesa o Robson Farinazo, que é do canal Arte da Guerra. Por favor, Robson. Com essa nossa mesa aqui já montada, a gente vai daqui a pouco franquear a palavra, né, a todos vocês aqui da mesa. A gente combinou mais ou menos 5 minutos para cada um, tá bom? 5 minutos para cada um na mesa, depois a gente abre para que todos possam também se manifestar. E, ao final, nós faremos encaminhamentos aqui ao governo federal, ao Ministério Público do Trabalho, enfim, a gente vê as propostas que serão apresentadas, né? Primeiro, eu quero parabenizar vocês pela luta, pela mobilização, por vocês estarem aqui, vieram de longe, né, de Jacareí, de São José dos Campos. A gente sabe que não é fácil o transporte, o trânsito, mas vocês estão aqui lutando mais uma vez na Assembleia Legislativa. É um momento muito difícil, vocês sabem da imposição do tarifaço aí do Trump ao Brasil, que vai afetar o estado de São Paulo. Quase pegou a Embraer, né? A Embraer estava na lista, imagina, já tem um desemprego em massa lá na região da Embraer, mas a Embraer, por enquanto, escapou. Mas outros setores serão e já estão sendo afetados. Então, haverá desemprego em São Paulo, é talvez o estado mais afetado por conta da produção agrícola, aqui do agronegócio, né, da área industrial. Então, com certeza, São Paulo vai ser muito afetado. Então, agora, é inadmissível que, além de tudo isso, vocês também tenham que passar por esse processo. Já estão passando. Então, mais do que nunca, o Estado de São Paulo, até inclusive o governador Tarcísio de Freitas, que nada fez contra esse tarifaço, que apoiou o Trump, tem que entrar nessa luta aqui, porque o Estado de São Paulo tem recursos, ele pode também fazer intervenção na empresa, né? Que essa empresa, ela tem que garantir o quê, gente? Os empregos. A nossa luta agora é pelos empregos, é que a empresa continue funcionando com autogestão dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso para nós é importante, porque, infelizmente, nos últimos anos, nós abandonamos muitas lutas trabalhistas, como a redução da jornada de trabalho. Só agora que a gente está falando do fim da jornada 6x1, mas nós queremos também reduzir a jornada 5x2, como muitos países já estão reduzindo, de 4 para 3. Você trabalha 4 dias e descansa 3, porque isso vai permitir que você gere mais empregos e dê mais qualidade de vida para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós temos que retomar essas pautas todas, garantia de emprego, garantia de salários dignos, né? Com a uberização, com a precarização do mundo do trabalho, com a reforma trabalhista, nós retrocedemos muito do ponto de vista dos nossos direitos. Então, nós temos que avançar com essas pautas todas, da redução da jornada de trabalho, né? A questão da valorização salarial de todos os trabalhadores do Brasil, essa questão do imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem ganha abaixo de R$5.000. Eu diria que quem ganha até mais tinha que
até 8, 9, 10 mil reais, teria que reduzir, enfim, mas é importante. E vocês estarem aqui hoje na Alesp significa também um bálsamo para nós, no sentido da luta dos trabalhadores, que hoje em dia é muito difícil fazer esse tipo de organização. Então, no final aqui, nós faremos os encaminhamentos necessários, porque a audiência pública, minha gente, é para ouvir. Nós queremos ouvir vocês. Eu não digo eu que eu conheço o problema, estou acompanhando, mas é uma TV pública essa, a TV Alesp está televisionando, vai muita gente assistir, pessoas que não estão sabendo do que está acontecendo. Então, a audiência cumpre também uma função de informar e uma função pedagógica, de explicar para a população a gravidade da situação. Tá bom? E a Assembleia Legislativa tem também, como eu disse, a obrigação de tomar providências contra essa situação. Daqui nós vamos acionar o Governo Federal, o Ministério Público Federal, a comissões aqui da Alesp também serão mobilizadas. Então, vou passar a palavra já para o Weller Gonçalves fazer a primeira intervenção, como nós combinamos, 5 minutos para cada membro aqui da mesa. Weller. Primeiramente, muito obrigado ao deputado Gianazzi. Essa não é a primeira audiência pública realizada. Nós já fizemos outras duas, uma que foi no formato presencial e outra que foi no formato virtual. E, de fato, a gente precisa cobrar toda a classe política das demandas dos trabalhadores que nós temos no nosso país. E quando a gente fala da situação dos trabalhadores da Avibras, é algo que, na nossa opinião, é uma situação que não dá para a gente aceitar ver o trabalhador com 30 meses sem receber os salários. E além da cobrança para cima de todos, é importante a gente ter essa transmissão para a gente fazer o diálogo com toda a sociedade. A Avibras, ela fica localizada no município de Jacareí, Vale do Paraíba, estado de São Paulo, mas ela é a principal indústria bélica que nós temos no nosso país, então não é um problema localizado apenas dos trabalhadores ou da cidade. Aqui nós estamos falando de um problema nacional. Muito se fala de soberania por conta da situação do tarifaço do Donald Trump, que no primeiro momento a Embraer estava, e nós do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região representamos também os trabalhadores da Embraer e tínhamos toda uma preocupação com os empregos diante do tarifaço. E a gente vê todo mundo falar de soberania nacional. Esse tema volta a estar no linguajar do povo, dado a situação colocada do tarifaço. E, na nossa opinião, para você fazer qualquer discussão a sério em relação à soberania nacional no nosso país, a gente tem que discutir a situação dos trabalhadores da Avibras. A Avibras é uma empresa que foi fundada em 1961, é uma empresa que tem aí 64 anos de existência e é uma empresa que fabrica míssil, que fabrica foguete, que fabrica veículo blindado, que fabrica lançadores de míssil. Ou seja, é uma empresa estratégica para a defesa do nosso país. E nós, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, defendemos que todas as empresas que são estratégicas para o nosso país, que devem pertencer ao Estado e serem controladas pelos trabalhadores. Pelo tempo, eu vou dar aqui uma resumida na atual situação que passa os trabalhadores da Avibras, que ao longo desses mais de 3 anos foram vários processos de luta realizados junto com o sindicato. E isso é importante dizer, porque de nada adianta o sindicato ele ser combativo, ser de luta, ter as melhores das intenções se você não tem apoio dos trabalhadores. A gente está aqui em mais uma atividade, em mais um dia de luta, onde a gente tem a presença dos trabalhadores da Avibras aqui nessa audiência pública. A Avibras ela está em recuperação judicial desde o ano de 2022 e existe um plano alternativo da recuperação judicial que foi aprovado com a participação do sindicato e construção junto com os trabalhadores. O que nós temos no momento
e esse é o pedido, Gianazzi, para que você utilize o seu mandato e ajude a mobilizar mais deputados para isso, existe uma liminar do Banco Fibra. Inclusive, hoje pela manhã, nós estávamos no Banco Fibra realizando uma manifestação, porque o banco ele entra com embargos de declaração no TJ e ele consegue uma liminar. Então, neste momento, o plano alternativo da recuperação judicial da Avibraz, ele está suspenso. O plano ele é bom? Na nossa opinião, pagar 30 salários atrasados de forma parcelada não é nada bom, mas é o que tem para o momento, dado a situação e a gravidade. E aí você vê o Banco Fibra, e isso é importante colocar, por quê? É um banqueiro capitalista. Os donos de banco não sabem o que é a vida da classe trabalhadora, muito menos o trabalhador que está sem salário. E existe essa liminar, existe um abaixo-assinado dos trabalhadores, que nós fizemos o protocolo hoje, e a gente está neste momento em campanha para que o Banco Fibra ele desista deste recurso que ele entrou, e se for para julgamento, a pressão para cima dos desembargadores para que vote a favor do plano, para que a gente tenha a volta da principal indústria bélica do nosso país, e principalmente para que os trabalhadores recebam seus salários atrasados. E para finalizar, existe também uma liminar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também entrou contra a Avibraz por conta de dívida de tributos. Existe hoje uma situação de ter uma nova direção na Avibraz, a direção anterior com este plano ela é afastada, então hoje existe um novo dono, uma nova direção na Avibraz, só que eles falam que vão voltar se tiver a garantia deste plano aprovado. E em relação à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nós estamos falando da União, nós estamos falando do Ministério da Fazenda, então nós estamos falando do governo federal por causa de dívidas de tributos, ou seja, é dívida de tributos, é imposto. Aí o governo fala que não pode ficar na mão. É o banqueiro capitalista porque tem deságio, ele não vai receber a totalidade dos milhões que ele tem. Nós estamos aqui para defender os trabalhadores, porque é bonito falar da Avibraz, fabrica míssil, fabrica foguete, soberania nacional, questões estratégicas, toda a tecnologia que tem. Agora, quem coloca a mão na massa para fabricar os produtos e quem construiu essa empresa ao longo desses mais de 60 anos? São os trabalhadores da Avibraz, e essa é a prioridade do Sindicato dos Metalúrgicos. Nós queremos ver essa empresa voltando, por ser importante para o nosso país, para a geração de emprego, para a geração de renda, mas nós queremos que os trabalhadores recebam centavo por centavo daquilo que lhe é direito. Obrigado, Weller. Passo a palavra então para o Alex da Silva, representando aqui o PSTU. Bom, boa tarde a todos presentes. Bom, de fato, agora se faz mais urgente, e a gente reconhece e concorda, que a necessidade atual é resolver a situação dos trabalhadores, dos salários atrasados, e essa situação ela já se desenrola há muito tempo, então isso dá uma urgência muito grande. Mas esse debate, a gente poderia aproveitar essa situação para discutir uma coisa que é mais de fundo, eu acho que é mais ampla, que tem a ver com o setor estratégico que essa empresa representa. A gente vive um momento na geopolítica de muito conflito, a gente está vendo aí. A gente está vendo os conflitos da Israel-Palestina, Rússia-Ucrânia. Recentemente, agora, a gente passou por toda essa situação de ameaças constantes do governo Trump em relação a todos os países, inclusive o Brasil. E a gente tem uma empresa com o acúmulo tecnológico, o acúmulo de conhecimento dos trabalhadores ao longo de décadas. Nesse setor bélico, que faz foguetes, que faz mísseis, e a gente não discutir a estatização dessa empresa, que essa empresa seja de fato de controle da nação, do nosso ponto de vista, seria um erro estratégico. A gente defende que essa empresa seja estatizada e estatizada sob o controle dos trabalhadores. Todo esse acúmulo tecnológico que a empresa tem hoje em dia, a gente tem uma deficiência de
acúmulo tecnológico, né? O Brasil, há muito tempo que vem se desindustrializando e tendo sua economia resumida à mera exportação de commodity. Então, a gente não pode arriscar perder uma empresa que tem um acúmulo desse de tecnologia, como é a empresa Vibraz, que está aí há décadas acumulando tecnologia. A gente tem na cidade de São José dos Campos também a Embraer, que também é uma empresa de tecnologia que foi privatizada, e há poucos anos a gente quase teve ela sendo vendida para a Boeing. E olha onde que essa empresa estaria hoje. Agora, a situação da Vibraz, por várias vezes também, a gente esteve com empresas de fora, de outros países, demonstrando interesse em comprar essa empresa, que são tecnologia brasileira, desenvolvida por trabalhadores brasileiros, em um setor estratégico como esse. E a gente acha que a discussão da soberania passa pela estatização. Levando em consideração, obviamente, a necessidade urgente dos trabalhadores em resolver suas situações, mas que o governo brasileiro tem um compromisso de entrar nessa situação. É um absurdo a gente ver o governo federal não se pronunciar, não demonstrar sequer qualquer interesse em discutir essa situação dessa empresa, tanto do ponto de vista dos trabalhadores, como do ponto de vista da própria empresa, que é uma riqueza nacional. Então, a gente defende que se resolva a situação dos trabalhadores, mas que se resolva a situação dos trabalhadores passando pela estatização da empresa, pelo controle dos trabalhadores. Beleza? Obrigado, Alex, pela sua intervenção. Vou passar agora a palavra para o Robson Farinazzo, do canal Arte da Guerra. Muito obrigado, deputado. Pessoal, boa tarde, companheiros de luta aqui da Vibraz. Em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento aí, tá, aos amigos do canal Fala Sério que estão por aqui, o Márcio Forte, tá, que são defensores aí da causa nacionalista, da causa desenvolvimentista do Brasil, tá? A esse verdadeiro leão, que é o Weller Gonçalves aí, já são quase 3 anos de luta junto, né, Weller? Nós estamos sempre com vocês aí. E eu preciso fazer um agradecimento especial ao pessoal, tá? Ao deputado Gianazzi, que nos cedeu a casa hoje. Preciso lembrar que o pessoal já ajudou. Eu sou insuspeito para falar, tá, gente? Que eu sou do partido concorrente, que é o PDT. Então, sou insuspeito. Mas o pessoal já auxiliou 3 vezes nessa luta. Primeiro, com o deputado Guilherme Cortez, 2 anos atrás, quando ele abriu essa mesma casa aqui para nos receber. Agora, com o deputado Gianazzi. E há um projeto de lei no Congresso, protocolado pelo deputado Guilherme Boulos. Nós ajudamos a redigir, o Heller ajudou, eu ajudei, nós ajudamos a redigir o projeto de lei 2957, que propõe a nacionalização da Vibraz. Está lá, o Gumoto está sentado em cima do projeto, mas está lá. O Boulos fez a parte dele o ano passado. Tá? O projeto está lá. Não sei se vai ter força para a coisa aí para frente, mas vai depender mais de nós, porque o que acontece é o seguinte, gente, nós temos uma eleição majoritária ano que vem, é a hora da pressão. Eu fico indignado de ver uma pessoa como o governador Tarcísio, que passou pela carreira das armas, não se sensibilizar com a questão da Vibraz. Porque não é uma empresa qualquer, gente. Eu já dei várias entrevistas aí para mídias internacionais. A Vibraz não é uma empresa qualquer. Além da situação das 1.400 famílias que estão numa situação de penúria, nós temos que lembrar que leva 60 anos para montar a expertise que a Vibraz tem. É a única empresa do hemisfério do sul do planeta que tem essa capacidade de fazer foguetes de longo alcance. Não é fácil, você não faz da noite para o dia, é uma evolução contínua. Esses projetos não podem morrer, é uma das empresas mais estratégicas do Brasil, no momento mais crucial da história da humanidade, como foi lembrado aqui, nós estamos vendo guerras mundo afora, nós estamos tendo uma ameaça vizinha à Venezuela aqui do lado. Tá? A Venezuela está lá, pacífica, estão tocando a vida deles, os Estados Unidos estão mexendo com a Venezuela, amanhã pode ser o Brasil. Então eu quero aproveitar isso daqui. O Heller sabe, eu tenho um canal no YouTube, o Arte da Guerra, a gente trabalha com posições desenvolvimentistas, posições nacionalistas, tá?
nós visamos reindustrializar o Brasil, a nossa visão é supra-ideológica, supra-partidária, é pelo Brasil. Não interessa o partido, não interessa a sua orientação ideológica, a gente quer ajudar o Brasil. E nós precisamos entender que esse é um momento de união, o Brasil vai passar por um momento difícil. Eu acho que o presidente Lula tem conduzido com muita maestria a lida, tá, com esse acelerado que tem lá na Casa Branca, essa que é a verdade, mas vai ser um momento difícil, eu não tenho dúvidas disso. Só que, exatamente por ser um momento tão difícil, que a gente precisa de toda a união possível. Então, mais uma vez, deputado Gianazzi, muito obrigado, Weller, companheiros da mídia especializada aí do Fala Sério, e nossos irmãos de luta. Nós estamos com vocês, já acho que é o 3º ano da série aí, e não vamos soltar a mão de ninguém. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, Farinazzo. Agora a gente, na segunda parte da audiência, abre a palavra a vocês. Quem quiser falar, só levantar a mão, falar o nome. Ele já... Boa tarde. Estamos ouvindo. Boa tarde a todos. Meu nome é Hélio Augusto de Souza Lino. Fala mais perto. Eu trabalho na Vibras já passo dos 40 anos. Eu já trabalho numa área técnica. Eu tive a oportunidade de estar lá fora com ensaios nacionais e internacionais, com clientes de diversos locais. Foi assim, bastante sucessos em toda essa trajetória da gente. Nós temos um produto altamente qualificado, homologado, que realmente brilha, inclusive, nos olhos lá fora dos americanos e outros. Eu gostaria muito de pedir a sensibilidade do nosso governo estadual, nosso governo federal, que, inclusive, teve lá em São José dos Campos, foi entregue uma carta em mãos para ele ajudar a gente nessa recuperação judicial. Quando foi em junho, lá no dia 30 de junho, a gente levou, fomos aprovados lá nosso plano de homologação alternativo judicial, e 2 semanas depois a gente levou um banho de água fria, porque o Banco Fibra, ele entrou com recurso e suspendeu nosso plano de recuperação judicial. Eu peço encarecidamente aos nossos governos, sendo estadual e federal, para realmente nos ajudar. Nós temos vidas que já se foram, companheiros que já se foram, inclusive meu gerente também não está mais aqui, partiu também, e outros. Pessoas que perderam suas residências, automóveis, perderam saúde, é difícil. Eu sou um portador na cidade especial hoje aqui, preciso de um médico, estou aguardando um médico lá em São José dos Campos, desde o mês 4 aqui, para fazer uma cirurgia na minha perna direita, que não é complicado, osteomielite, quem sabe o que é osteomielite, não é fácil não, mas encarecidamente aos governos estadual, federal, pelo amor de Deus, nos ajude nessa recuperação judicial, porque eu sei que a Vibras, indústria aeroespacial, que gerou tantos recursos, teve tantos colaboradores, tantos empregos, eu tenho certeza que ela vai ser sucesso novamente, vai gerar recurso e vai pagar essas dívidas aí. Eu aproveito também para agradecer o nosso deputado aqui, Gianazzi, que está nos ajudando, todo mundo que está nos ajudando, os operários de São José dos Campos, os metalúrgicos, que nas horas mais difíceis para a gente cederam cesta básica, assim como as prefeituras de Jacareí, prefeitura de São José dos Campos também. Eu quero agradecer também a todo mundo que veste a nossa camisa e nos ajude nessa. Vamos para frente, precisamos voltar a trabalhar e colocar comida na mesa novamente e seguir nossa vida. Quero agradecer, então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado por esse espaço aqui e a todos que estão aqui ouvindo e vestindo a nossa camisa e se sensibilizando com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Quem mais tinha levantado a mão? Ele lá atrás. Sérgio. Alô? Deputado, muito obrigado aí. Meu nome é Sérgio, sou trabalhador da Vibras também há mais de 35 anos. A gente já acompanha a crise da Vibras, que ela sempre passa por altos e baixos. O senhor sabe que uma indústria bélica, ela tem os altos e baixos, né? Ela depende muito de contratos externos. E o que eu queria deixar aqui claro para todos os presentes aqui,
que a Vibras ela não está batendo na porta do governo para pedir dinheiro emprestado. O que ela quer, porque para a Vibras sobreviver, é que o governo dê as garantias de contrato para a Vibras. É isso que a Vibras precisa. Porque contratos de trabalho, para poder garantir o posto de trabalho dos 1.500 funcionários, precisa de contrato. E para poder ter esses contratos, precisa que o governo dê garantias. Contratos tem de monte lá fora. Recentemente, o cara que vai ser presidente da Vibras fez uma visita nos países árabes. E todo mundo que estava lá negociando contrato estava com o governo do lado dando garantia, menos o Brasil. Então, sem garantia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E agora, para esses dias, a semana que vem, se não me engano, vai ter uma reunião com o governo. E nós precisamos que vocês cobrem o governo para que ajude a Vibras dando garantias, BNDES dando garantias, porque a gente vê muita conversa. Nós estamos aqui há 3 anos batendo na porta do BNDES, da FINEP, já fomos no Ministério da Defesa, pedir ajuda, mas pouco foi feito até agora. Então, a gente está pedindo aqui para vocês, porque nós temos uma chance agora de sair dessa crise. Mas sempre tem alguém interferindo para poder... Parece que não quer que a Vibras volte, não quer que as coisas dê certo para a Vibras. Então, nós estamos pedindo aqui a ajuda de vocês para que essas pessoas que estão entrando com liminar parem com isso e deixem a Vibras voltar. Deixa a Vibras trabalhar, voltar aos empregos, dar garantia para os contratos, para a gente poder voltar, dar paz para as famílias. Porque você imagina 1.500 trabalhadores, sem cesta básica, sem salário, sem convênio médico. E sabe quem que está? Eu gostaria até de fazer um apelo aqui para vocês irem até a fábrica, ir até o sindicato, participar de uma assembleia com os trabalhadores, porque hoje o trabalhador está alimentando graças ao sindicato que está conseguindo cesta, pedindo cesta na porta das fábricas. Então, gente, a situação é muito mais grave do que vocês podem imaginar e a gente conta com o apoio de vocês. Muito obrigado. Próximo, quem mais? Tinha Mais levantado alguém? a mão. Próxima intervenção. Funcionou? Tem o microfone sem fio também. Aqui a palavra é de vocês. Ele. Boa tarde ao pessoal que está aqui reunido aqui hoje para discutir esse tema importante, que são os trabalhadores da Vibras. A gente ouve relatos aqui desses trabalhadores que contribuíram uma vida para gerar muita riqueza para esse pessoal aí, para os capitalistas. E ver a situação desses trabalhadores assim, a gente comove a gente de fato, porque é muito difícil. E a gente estamos aqui hoje para pedir apoio ao governo federal, a gente estamos aqui para pedir apoio ao governo estadual, inclusive para dizer para que esse governo, o Lula, por exemplo, ele tome frente disso aí. Já foi mandado já o documento para o Boulos, e até agora, como diz o companheiro, ele está sentado em cima do nossa pauta. É o Hugo Mota, isso. O Boulos protocolou, ele fez a parte dele. Tá. Mas eu acho que a gente tem que para se pressionar mais esses governos, inclusive o Boulos também, não adianta, a gente tem que ir para cima mesmo e pedir para esse governo tomar alguma providência, gente. Não dá para ver os trabalhadores da Vibras nessa situação, gente. Como eu disse aqui, trabalhar uma vida para ficar nisso aí, não dá, gente. Então, toda a solidariedade ao povo, os trabalhadores da Vibras, toda a solidariedade à luta desses companheiros. E estamos aqui junto aqui para ir cobrar esses governos e ir para cima. Tá bom, gente? Valeu. Obrigado. Quem mais levantou a mão para falar? Ele aqui. Pode falar do microfone mesmo, isso. Tranquilo. Meu nome é Walter. Trabalho na Vibras há 15 anos. Sou soldador. Quando se fala em tecnologia, nós sabemos o que é isso. Para que soldar um carro blindado tem que ser qualificado, e eu sou qualificado. E estamos passando essa crise aí, já há 3 anos passando essa crise, 30 salários atrasados. Estava com uma cirurgia marcada, o dia que eu fui fazer a cirurgia,
foi cortado o convênio e até agora estou esperando para fazer a cirurgia. Aí mandaram ir para a assistência pública e até agora estou no aguardo ainda da cirurgia e não consigo fazer essa cirurgia por causa da Avibras. Então nós estamos aí nessa luta, nessa batalha aí 15 anos e só Deus sabe como nós estamos passando, porque não é fácil. Você vai procurar um bico, quando você acha uma empresa, a empresa quer que nós ficha e nós não podemos fichar, que nós já estamos fichados na Avibras. Então nós estamos passando essa batalha difícil aí e nós agradecemos o senhor por esse apoio para a gente e estamos aqui pedindo esse apoio para que quem tem esse poder para que possa estar nos ajudando. Meu muito obrigado. Obrigado. Tá ligado? Opa, primeiramente, boa tarde. Sou Ricardo Amadezi, do canal Fala Sério Total, uma mídia independente também do plataforma YouTube. E já faz um bom tempo que nós temos conversado bastante com o comandante Robson Farinazzo, tá? Que me passou o contato do Weller, e a gente tem nos empenhado tanto na apresentação do material geopolítico e a situação gravíssima em que o país está passando, tá? E a necessidade iminente da gente pensar realmente numa Avibras mais forte, tá? Pensar também numa estatização. Estivemos junto aqui com o comandante Robson Farinazzo, o canal esteve presente também em Brasília, tá? Para aprovar o projeto que o comandante acabou de mencionar. E estamos aqui sempre colocando o canal à disposição, tá? E nessa luta aqui, junto com vocês, aqui, em prol dos trabalhadores da Avibras, assim como também em prol do desenvolvimento e da preservação de toda a tecnologia embarcada existente dentro da própria Avibras. Muito obrigado. Obrigado. Quem mais? Mais alguma intervenção? Eu vou falar só um pouquinho, só mais um desabafo mesmo. Meu nome é Adilson, eu sou pai, sou marido. E eu queria que esse negócio aqui não ficasse assim, sabe? Eu quero ser cidadão, não só na hora de eleição, eu quero ser cidadão toda a minha vida. Então, por favor, que o senhor leve a sério essa situação. Porque há 3 anos atrás, eu acho que o Hélio lembra, numa campanha, encontramos com o Eduardo Cury, na feira perto da minha residência. PL, deputado. E eu conversei com ele. E, por incrível que pareça, na eleição passada, eu encontrei com ele de novo, na porta do colégio do meu filho. E eu voltei a falar com ele. E ele falou assim, não estou sabendo nada, Avibras. Eu falei, impossível. Porque há uns anos atrás, eu mesmo falei com o senhor. Então, esse negócio de falar, e até província e pelo outro, não dá mais. Porque eu acho humilhante olhar para o meu filho, ele pedir um doce e eu não poder comprar. Porque, como ele falou, eu sou profissional. Então, eu tenho outra fábrica, eu espero para desligar da Avibras. E eu não acho justo abrir mão de tudo que eu fiz naquela empresa. Eu dei meu melhor lá, como profissional, como ser humano. Eu sempre tentei fazer o melhor possível na minha vida. E eu estou cansado de ouvir promessas, sabe? Das pessoas falarem, porque falar é bonito, fazer está difícil. Então, por favor, que o senhor leve em consideração todo mundo aqui. Porque, como o Hélio falou, nós perdemos um amigo já, o Sérgio, coitado, morreu, não viu. Graças a Deus, não está vendo essa situação também, descansou. E se continuar assim, mais pessoas vão morrer. Porque ninguém aguenta mais. Depressão está batendo, angústia está batendo. Então, por favor, que o senhor leve a sério mesmo. E as pessoas que tomam conta desse país, leve a sério também. Tá bom? Obrigado, pessoal. Isso aí. Obrigado. Quem mais? Boa tarde. Meu nome é Fernando Tietê. Eu também tenho um canal, também sou amigo, né, do comandante, um canal que fala de geopolítica e tem se empenhado também na questão da Avibras, do ponto de vista, óbvio, da soberania nacional, mas com um detalhezinho. Eu tenho uma tendência mais à esquerda, e quando eu estive em Brasília com essa turma que foi lá debater no CREDEM, na Câmara dos Deputados, eu percebi que a esquerda, quando chegava na comissão, ali onde se defendia a questão da soberania, onde se defendia questões diretamente ligadas à Avibras, os deputados e deputadas de esquerda passavam assim e desdenhavam, como dizendo, aí é só coisas de militares. E eu fiz
um humilde trabalho, eu até chamei de lobby do bem, porque eu fui conversar com deputados e deputadas desse campo, que eu, inclusive, faço parte, né? Não como deputado, mas, enfim, como militante, e justamente a hora que a gente começou a falar, em nome de vocês que estão aqui, a maioria aqui, trabalhadores e trabalhadoras, não é? Famílias inteiras que estão agora, ao que me consta aqui, 30 meses, né, sem receber nada, e ainda com esse banco, né, leva toda uma questão aí da financiarização cruel aí com todos nós, mas enfim. Eu fico com o discurso, sim, do comandante, que isso aqui tem que ser supra-ideológico, supra-partidário, mas eu queria parabenizá-lo, deputado Gianazzi, porque eu fico feliz, porque quando eu estive em Brasília e percebi a posição de quem era mais à esquerda, mais progressista, e achando que aquilo lá é coisa de milico, né, deixa com eles, e eu estar aqui hoje, né, podendo aqui ter a palavra e sabendo que é o deputado que está aqui, né, eu fico muito feliz aí e desejo muito boa sorte aqui para os trabalhadores aí, né, e trabalhadoras da Avibras, que nós consigamos aí reverter isso, né, de uma forma que fique bom para todo mundo e para o Brasil, porque é muito importante para que a gente possa falar grosso, né, diante de um Trump, diante de uma Europa, enfim, né, que nós sabemos que historicamente sempre quiseram nos colonizar, enfim, né, de todas as formas possíveis, mesmo nos tempos de hoje. Então, eu fico muito contente e espero que vocês, que estamos aqui, mas vou ficar mais contente ainda quando a questão da Avibras for superada e vocês estiverem bem. Obrigado. Mais alguém? Olá, boa tarde. Sim. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Abdel Ambruster, eu estou coordenador nacional de segurança pública do PT, faço parte do movimento Policiais Antifascismo em São Paulo e sou policial penal há mais de 30 anos. Estou aqui, né, para fazer a defesa dos nossos trabalhadores da Avibras, né, e da nossa empresa Avibras, por conta da nossa soberania. É importante que possamos falar sobre soberania em um momento tão crucial como este, né, tanto que dentro do Partido dos Trabalhadores, que o deputado Gianazzi, que o querido companheiro comandante Farinazzi, nós montamos o núcleo de defesa e estratégia do PT para justamente, companheiro, trazer a questão da defesa das Forças Armadas, né, das questões de soberania. Montamos também o núcleo de inteligência e análise, montamos o núcleo de combate ao nazifascismo, de perícia, enfim, para que as forças progressistas e a esquerda possam entender a importância desses temas tão sensíveis e importantes para a nossa soberania, ainda mais nesses tempos em que somos ameaçados mais uma vez, no ano em que fizemos 80 anos que vencemos o nazifascismo. Os nossos pracinhas que foram lá, atravessaram o oceano e venceram Hitler, venceram o Mussolini. E se vier mais um fascista para cá, vamos vencer mais uma vez, porque é em nome dos pracinhas, é em nome das nossas Forças Armadas legalistas, democráticas, que venceram o fascismo, o nazifascismo, que precisamos que as nossas empresas e questões de segurança sejam respeitadas. Os trabalhadores que aqui estão fazem um trabalho, né, de notoriedade e importância para a nossa soberania e defesa. Não podemos esquecer, companheiros e companheiras, que a frota sul-americana está sondando os nossos oceanos. Quem que vai se movimentar para fazer enfrentamentos, senão os nossos soldados, né, homens e mulheres? Quem que vai fazer o enfrentamento nesse sentido com equipamento, se não é as nossas maquinários, né, os nossos astros fabricados pela Avibras aqui está, que vão sim repelir com todo efeito qualquer ameaça que vier aos nossos litorais. Então, estamos aqui, né, eu, enquanto militante do PT, coordenador nacional de segurança pública do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né, e integrante também do núcleo de defesa e policial e do movimento policial antifascismo, venho aqui fazer a defesa desses companheiros e companheiras aqui que fazem um trabalho de notoriedade para a nossa nação. E aqui eu digo, a cobra vai fumar, a cobra vai fumar e fogo nos fascistas. Vamos vencer essa guerra e viva a Avibras e viva os trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado. Mais uma intervenção. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, deputado. Estou muito feliz em estar aqui participando a convite do
seu amigo do Farinazzo também, é a convite do Ricardo. É com muita alegria que eu venho aqui, e tristeza ao mesmo tempo, participar desse evento, porque o Brasil é um país que tem condições e pode fazer um enfrentamento aos Estados Unidos, pode fazer um enfrentamento ao eixo dos capitalistas, mas, infelizmente, nós estamos deixando o nosso maior ativo ir pelo ralo, que é o caso da Avibras, que é uma empresa de ponta, uma empresa de tecnologia, uma empresa sempre à frente do seu tempo. E hoje, por uma questão de talvez falta de vontade política, não sei exatamente, não posso falar que seja, estamos perdendo os nossos empregos, e não é só o emprego que nós perdemos oportunidade de fazer o enfrentamento no mercado externo, de disputar a liderança tecnológica fora do Brasil, e o principal de tudo isso é que a gente perde a oportunidade também de fazer a defesa nacional, porque a gente está falando de defesa, a gente está falando de soberania, e no final do dia não existe soberania com desemprego, por exemplo, não existe soberania com fome. É isso, eu quero agradecer a todos pela oportunidade e contem comigo. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Acho que não. Weller quer fazer uma... Sim, antes dos encaminhamentos, é bem breve. Primeiro, a todos os canais que aqui estão, acho que é muito importante a gente se utilizar do espaço das redes sociais para a gente fazer a divulgação dessa luta. E acho que o mais importante foi ouvir aqui os relatos dos trabalhadores da Avibras, que pela convivência ao longo desses mais de 3 anos de luta, a gente até conhece aí o pessoal pelo apelido. Falou aqui o Elinho, falou ali o Caveira, e é um pessoal que a gente que é do sindicato sofre junto o tempo todo pela convivência que a gente tem, porque no sistema capitalista o trabalhador ele é explorado minimamente para ter um salário para sobreviver. E quando chega na situação de não receber o salário, queria que todos aqui fizessem uma reflexão, e aqueles que acompanham também aí pela TV, depois do que for divulgado pelas redes sociais. O que seria da vida de vocês se ficar 1 mês sem receber salário? Aí imagine para quem está há 30 meses, nós estamos falando de 2 anos e meio, nós achamos que isso é um crime. Junto a isso, o Sindicato dos Metalúrgicos, ele tem a sua posição de independência política, e nós achamos que é a forma correta que o movimento sindical tem que ter. A situação dos trabalhadores da Avibras começou em 2022, quando o presidente era o Bolsonaro. Hoje, o presidente é o Lula. E poderia ser qualquer outro. Diante dessa situação, porque quando a gente fala de governo, a gente está falando de uma política de Estado. Porque, historicamente, os governos do nosso país compram os armamentos, os equipamentos e os produtos bélicos de empresas estrangeiras. A Avibras, desde sua fundação até 2022, quando estava produzindo, 80% do que é fabricado era vendido em especial para o Oriente Médio. O que o governo federal compra da Avibras é de 3% a 5%. E foi anunciado pela NIB, Nova Indústria Brasil, um investimento do governo federal de 112 bilhões para a indústria de defesa. A Avibras sequer foi citada. Então nós achamos que isso é um grande problema, o que existe no nosso país e que historicamente vem de todos os governos. Não compra das empresas brasileiras, com isso não desenvolve a indústria nacional, não gera emprego, não gera renda, e nós achamos que isso é um grave problema de soberania nacional. Nos últimos anos, o governo federal comprou equipamentos, munições de empresas dos Estados Unidos, de empresas da Itália, de empresa de Israel, enquanto a Avibras está nessa situação 3 anos paralisada. Então, queria pedir aqui para o deputado para que faça a cobrança ao Banco Fibra, para que faça a cobrança à União, por conta dessa situação dos tributos, e também o deputado Guilherme Boulos entrou com um projeto de lei em defesa da estatização. A empresa
tem a possibilidade de voltar a funcionar nas mãos do capital privado, mas a gente defende a estatização das empresas estratégicas, então nós achamos que é fundamental discutir com o Guilherme Boulos para a gente dar sequência e fazer a mobilização por esse projeto para que a Avibras ela seja uma empresa estatal, e nós defendemos a estatização sob o controle dos trabalhadores. Obrigado, Velho. Passar agora, antes de fazer os encaminhamentos, para o Robson Farinazo. O pessoal está ouvindo aí no fundo aí? Gente, olha só, bem rápido. O Heller tocou num ponto importantíssimo, que é a questão da estatização. No projeto de lei que o Boulos protocolou, está a nacionalização, mas é a mesma coisa. O nome técnico para isso é nacionalização. E por que isso é importante? O ano passado, eu tive uma audiência com o Boulos aqui em São Paulo, e nós só falamos da Avibras. Tá? Ele falou, qual que é a solução que você vê? Eu falei, deputado, só tem uma, que é a estatização, não tem outra. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma empresa como a Avibras, ela não fabrica Coca-Cola, não fabrica refrigerante. Você não pode ir lá no supermercado e falar, me dá um Astros aí que eu vou levar para casa, me dá meia dúzia de... Não. Se o governo não comprar, ela simplesmente quebra. Então, qual é o nosso medo? É que mesmo que ela seja saneada agora, daqui a 5 anos aparece uma outra crise. Então, não tem outra saída que não seja a estatização / nacionalização. Se você pegar qualquer país do mundo que tenha uma indústria de defesa pujante, vou dar 2 exemplos, Rússia e China. O governo está onipresente na empresa, ele é o primeiro comprador. A empresa vende primeiro para o governo, depois ela busca as vendas externas. Aí você fala, os Estados Unidos é empresa privada mais ou menos. Se o governo americano tirar a mão da Lockheed, da Raytheon, elas quebram. O governo americano sustenta essas empresas, não diretamente, mas sustenta. Tá? Se bem que ali eu acho bem pior, porque é uma transferência do capital público, do setor público para o privado. Aqui tinha que ser uma coisa assim, gente, precisa estatizar a empresa, nós não temos outra saída. Qualquer pessoa que falar para você, falar, mas eu sou contra a estatização, fala, me apresenta uma outra solução. Porque é uma empresa estratégica, ela não pode quebrar. Eu vivo falando isso aí nas entrevistas que eu dou. Eu falo, olha, empresa de defesa, ela não está ali para dar lucro, ela tem um papel social importantíssimo, que é a defesa do país. Sem defesa não tem soberania, gente. Soberania, o que é? É tudo, é a língua, é a nossa cultura, é nosso direito de se manifestar aqui, tá? Nessa casa da democracia. Isso é soberania, pessoal. É preservar uma herança para os nossos filhos. Então, eu quero deixar para vocês, a gente está na luta, o Heller sabe disso, são 3 anos que a gente está junto, aí, tá? Agora estamos recebendo aqui o deputado Gianazzi no nosso bonde, aí, deputado, vamos com a gente aí, mas eu queria que vocês defendessem essa plataforma, que é a estatização, porque não tem outra, gente. Nós estudamos muito esse caso, eu sou da área militar, tem mais de 40 anos aí na área, não tem outra saída que não seja a estatização, não há outra. Se você deixar na mão do capital privado, você arrisca o dia de amanhã alguém querer vender para outro país e o Brasil perde essa expertise. Então, não tem outra saída que não seja estatização. Então, dentro disso, o que a gente precisa? Eu acho que o Boulos fez a parte dele. Tá? Eu já falei com a assessoria dele, falou, ó, o Boulos poderia, essa é uma bandeira excelente para ele dar mais nos dias de hoje. Na minha opinião, desculpa, viu, deputado, acho que o Boulos está marcando toca, porque ele deveria pegar essa bandeira, já está na mão dele, levanta essa bandeira. Porque é o momento da soberania, gente. Agora, eu entendo que não depende tanto dele, depende do Hugo Mota tocar esse negócio para frente. Então, vocês têm que ir nas redes sociais, mobiliar os familiares, tá? Mobiliar os familiares. Hugo Mota, vamos pôr esse negócio para ser votado, vamos mandar para as comissões. Então, é isso que eu queria dizer. Mais uma vez, eu só quero agradecer vocês, tá? Olha, gente, eu entendo a situação de vocês, estou longe de sentir na minha pele isso, mas a gente procura fazer o possível, tá? É muito triste tudo isso. Eu faço, o Heller sabe disso, a gente faz vídeos da Avibras toda hora. Eu tenho uma tristeza muito grande comigo, eu sempre falo em público, porque os vídeos que a gente defende a soberania nacional são os menos vistos, gente. Isso é uma tristeza muito grande. Essa falta de comprometimento da sociedade com esse legado que nós queremos deixar, que é a defesa e a soberania, é muito triste. Mas nós não vamos desistir por uma coisa bem simples. Vocês e as suas famílias merecem. Muito obrigado. Obrigado, Farinazo. Então, vamos fazer os encaminhamentos aqui, né? Primeiro, dizer que essa audiência não será em vão, a presença de vocês aqui, os relatos que vocês fizeram, tanto que dos membros da mesa, sobretudo
os relatos que vocês fizeram, que ficarão registrados aqui nos anais da Assembleia Legislativa para sempre, além do ficar também no canal aqui da TV Alesp. Pois não? Deputado, só 30 segundinhos aqui, por favor. Está tão fácil agora. Bom, ao modo de a gente entender, Brasil Crédito agora, que já, se o Banco Fibra tira lá essa suspensão, o Brasil Crédito já está entrando na Vibras para avaliar lá seu servo tecnológico lá, e a gente libera, a gente começa a receber nossos salários, começa aquelas parcelas da forma que foi dito. Liberar isso aí para a gente começar a voltar a ser feliz e viver a vida. Obrigado. Então, por isso que essa audiência pública ela é importante, que ela é mais um instrumento, é mais uma ferramenta na luta de vocês. Logicamente que ela não resolve sozinha, mas ela é, né, um reforço para a luta de vocês. E a gente também não vai vender nenhuma ilusão de que a gente vai resolver através só de uma audiência pública. A gente está entrando com vocês nessa luta e quais são os encaminhamentos? Primeiro, nós vamos notificar e pressionar o Banco Fibra. Primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos também notificar e cobrar o governo federal, cobrar a União. Tá? Nós vamos conversar com o deputado Guilherme Boulos sobre o projeto dele, que é um projeto importante para vocês. Talvez pedir a ele que faça talvez uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados, que é mais próximo, né, do governo federal, da União, onde a gente pode resolver mais rapidamente o problema. Aqui na Assembleia Legislativa eu vou acionar, aqui tem uma comissão do trabalho, uma comissão permanente, eu vou acionar essa comissão do trabalho para que ela realize aqui algum tipo de atividade nesse sentido. Vou falar com o presidente dessa audiência, porque é um tema que tem a ver com a Comissão do Trabalho, porque é a questão do emprego. E a questão mais importante para nós aqui é a questão salarial de vocês. Vocês estão há 30 meses sem receber, isso é de uma desumanidade, de uma perversidade sem precedentes. Isso tem que ser resolvido de uma forma ou de outra, enquanto não se resolve a questão da estatização ou nacionalização da empresa, a volta da empresa. A questão mais urgente é o pagamento de vocês, dos salários, da indenização, porque vocês ficaram no ar, vocês não foram desligados, vocês continuam na empresa, mas sem receber, vocês não tiveram acesso ao fundo de garantia, vocês não tiveram acesso a nada praticamente, a nenhum direito trabalhista. Isso é inconcebível que isso esteja acontecendo. Onde está, por exemplo, a Justiça do Trabalho para defender vocês? Então, quero dizer que nós vamos acionar também, agora, a partir dos relatos, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho. Ele tem que sair em defesa de vocês, é obrigação dele fazer isso. Então, nós vamos pegar os relatos aqui, as notas taquigráficas, os depoimentos de vocês e os documentos que vocês puderem me passar aqui do sindicato, para eu poder acionar pela Assembleia Legislativa de São Paulo, é o Poder Legislativo acionando também o MP do Trabalho, para que ele tome, eu sei que vocês já fizeram isso, o sindicato já fez, mas a gente também vai pressionar pela Assembleia Legislativa. Então, inicialmente é isso que nós vamos fazer. Tá um vídeo? Tem um apoio aqui, a deputada federal, que é aqui de São Paulo, Luciane Cavalcante, ela está em trânsito agora, ela ia participar aqui, mas ela acho que perdeu o voo, está voltando para São Paulo. Aliás, essa semana ela conseguiu uma vitória importante para os trabalhadores de todo o Brasil, que foi ela aprovou um projeto de lei por um milagre, não sei porque é difícil aprovar alguma coisa em Brasília, ela conseguiu aprovar no plenário da Câmara o projeto descongelando a evolução funcional, os quinquênios, a licença-prêmio, a sexta parte dos servidores públicos do Brasil inteiro, professores, pessoal que trabalha lá atendendo a população na ponta, que esses servidores e servidoras estavam com esse direito congelado desde a pandemia, desde a época em que o Bolsonaro aprovou no Congresso uma lei perversa que congelou os salários, congelou tudo, todos os direitos. Então, ela ontem conseguiu fazer o descongelamento através da aprovação de um projeto. Ela está voltando agora para São Paulo, que tem várias atividades, mas ficou em trânsito. Acho que ela mandou um vídeo, ela ia participar aqui presencialmente ou por vídeo, mas ela não conseguiu, então ela mandou um vídeo de apoio, dizendo que ela
vai conversar com o Boulos também, porque ela está próxima do pessoal também, então ela vai falar com o Boulos, talvez para puxar uma audiência pública com vocês, mas agora lá na Câmara dos Deputados. Vamos colocar? Deputada federal aqui de São Paulo, professora também, Luciane Cavalcante. Olá, sou a professora Luciane Cavalcante, deputada federal. Quero aqui prestar toda a minha solidariedade a todos os trabalhadores, trabalhadoras da Avibras que estão em luta pelo seu direito ao trabalho, dos seus direitos trabalhistas e a importância estratégica para a soberania nacional do nosso país, a manutenção dessa empresa tão fundamental na defesa nacional, sobretudo nesse momento, nessa quadra histórica, onde a gente tem os ataques à nossa soberania. Quero colocar o nosso mandato, junto com o do professor e deputado estadual Carlos Gianazzi, à disposição do movimento de vocês. Vamos fortalecer essa articulação no diálogo junto ao governo Lula, junto aos ministérios responsáveis, para que a gente possa reaver esses postos de trabalho, reaver todo o período que ficou congelado de pagamento e a gente possa voltar a ter essa empresa tão importante funcionando. Contem com o nosso apoio, nós vamos oficiar, pedir reuniões, quero aqui me solidarizar mais uma vez a todas as famílias e também quero parabenizar a iniciativa dessa audiência pública do deputado Carlos Gianazzi e também parabenizar o sindicato pela atuação. Contem com a gente, Brasil soberano. Obrigado, deputada federal Luciane Cavalcante, dando seu apoio aqui para a nossa luta. Então, faremos todos esses encaminhamentos ao PL do Boulos, é o PL 2957 de 2024. A gente vai passar o projeto, ela vai fazer uma conversa com ele para ver se a gente chama uma audiência em Brasília. Só antes de fazer o encerramento aqui oficial, passar para o Maurício Canto, que é advogado aqui de São Paulo, está sempre presente nas lutas em defesa dos trabalhadores do Estado de São Paulo. Tem que ligar o microfone, ligar, calma aí, está desligado. Boa tarde, deputado Carlos Gianazzi, boa tarde a todos e a todos. Meu nome é Maurício Canto, sou advogado há quase 50 anos. Queria primeiro trazer uma coisa positiva para vocês, lembrar do Aristóteles, que a esperança é o sonho do homem acordado. E ter esperança em si é um ato até revolucionário. A questão envolve o princípio da dignidade humana e o direito à vida, à subsistência. Vocês estão numa esparrela muito grande, segundo informações, há mais de 3 anos, salvo o melhor juízo, são 1.500 funcionários. Eu conheci um dos filhos desse João Brasil Cerqueira Leite, que está afastado. Eu acho que ele até morreu há muitos anos atrás. Essa empresa passou por algumas crises, eu me recordo em 1986, depois no tempo da Dilma, mas como envolve aqui o princípio da dignidade humana, eu queria fazer uma proposta, aí depende da mesa. Nós temos o governo federal, o Disque Denúncia, que é o Disque 100, qualquer cidadão que se sentir violado no princípio da dignidade humana, vocês podem ir lá e conversar diretamente, não é gravação, diretamente, vocês podem fazer a reclamação. Eu acho que está mais do que comprovado, o bem jurídico mais importante é a vida, o segundo é a dignidade. A ausência de salário é uma coisa terrível e é uma violação não só à legislação trabalhista, mas à Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Se 1.500 pessoas recorrerem a esse expediente, eu tenho certeza que o presidente Lula, bem intencionado e que luta pela soberania nacional, ele vai tomar alguma providência. E também tem que informar, segundo informações, o Boulos provavelmente será ministro da Secretaria do Gabinete Civil da Presidência da República. É o que está ocorrendo aí nas redes sociais. Mas nós teremos um grande aliado a vocês. Então, eu conclamo a todos que possam dirigir ao telefone, ao celular, e fazer essa reclamação, que eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso. E outra coisa que eu queria também falar, o Brasil tem um relacionamento hoje com a Índia muito próximo. Nós recebemos o primeiro-ministro há pouco tempo lá na Presidência da República,
Eu acho que a Índia tem interesse nessa empresa, até porque ela é uma empresa de ponta, né, de aeroespacial, produz foguetes aí de primeira linha, enfim. Eu acho que era interessante o governo federal também ajudar nessas junções. Quem sabe amanhã esse pessoal venha adquirir essa empresa para poder ajudá-los. Então, fica aqui a minha colaboração. E, olha, podem ter certeza que vocês vão sair dessa esparrela. Tenho certeza, com o Gianazzi, com a Luciene, com o Celso Gianazzi e com o presidente Lula, que é um homem sério e que vai atender essa grande luta de vocês. Um abraço. Obrigado, doutor Maurício Canto. Quero agradecer muito a participação de vocês, os relatos feitos, agradecer o Weller, agradecer o Alex, o Farinazo, e está encerrada a nossa audiência pública. Um abraço para vocês. Vamos chegar aqui na frente para fazer a foto oficial da audiência. Venham todos aqui fazer uma frente, foto aí, aqui gente. frente, Junta aí. olha.